Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então a essa aula de quádricas, que na verdade basicamente é aquilo que a gente teria como sucessão das cônicas, só que num espaço 3D. Para a gente começar a falar de quádricas, a gente precisa simplesmente lembrar basicamente da equação das cônicas, né? Quando a gente falava de cônicas ou falava das equações de cônicas, a gente tinha algo desse tipo, equação do tipo x² mais bx mais c, y² dx e y mais f igual a zero, onde essas letras a, b, c, d e f são todas constantes, né? E o que diferenciava isso das cônicas, se você não lembra de cônicas, eu vou deixar o vídeo aqui, a indicação no botãozinho superior aqui no canto direito, tá? Mas se você não lembra de cônicas, o que a gente precisa lembrar aqui basicamente são o que cada um desses termos representam, né? Para lembrar um pouquinho de cônicas, rapidão mesmo, só para dizer assim que o que importa de verdade para nós nas cônicas são os coeficientes A, o coeficiente C, porque eles multiplicam respectivamente os termos que estão ao quadrado, tá? E os coeficientes D, E e F. Especificamente D e E, que multiplicam x, y, né? São aqueles fatores de deslocamento da cônica da origem, tá? O F é um termo que faz total diferença também, a gente descobre ele com completamente quadrado. E o termo cruzado, que é o xy, né, que aparece obviamente quando b é diferente de zero, é um termo um pouco diferente no sentido de que esse termo dá uma inclinação na cônica. A gente não usa muito inclinação quando está aprendendo cônica lá no cálculo 1, né? Então a gente basicamente quase não pega nenhum caso em que esse b é diferente de zero. Quando a gente vem para as quádricas, tá? A gente começa a ter um número de termos diferentes e a gente começa a ter uma expressão um pouco maior como essa que está na tela. Então assim, aí começa a ficar muito grande. Eu vou deixar colorido todos esses valores, né? Só para a gente entender aqui que na verdade, tanto A, B, C, D, até o J, cada um tem a sua importância. Mas aí acontece que os termos cruzados, né, XY, XZ e YZ, seriam inclinações no espaço, tá? Então a gente não vai considerar para início de conversa, mas poderiam acontecer, tá? E os termos G, H e I seriam termos que também deslocariam, né, a nossa quádrica da origem do espaço, tá? Então, na verdade mesmo, a gente vai trabalhar mais com A, B, C, que são os termos que mais nos importam, né, e claramente seus sinais também, assim como o J. Tá bom? Então esses caras são o que importam para nós e a nossa equação ela fica de certa forma reduzida a isso, tá? E mais do que isso, às vezes ela toma um termo que é um pouquinho, uma forma, melhor dizendo, que é um pouquinho diferente, que é essa que inclui A, B e C minúsculos, né, que são elevados ao quadrado. Essa forma é só para dizer, ou a gente quando escreve dessa forma, né, a gente consegue ver claramente aqui a influência, né, de A, B e C na medida que eles mudam, né, na nossa quádrica. Tudo bem? E eu vou mostrar alguns casos para vocês de como a gente pode ver isso, tá bom? Então vamos lá. Para a gente falar das quádricas, né, a gente vou botar aqui um resumão, tá, com as 6 quádricas que nós vamos ver, já com elas aqui em movimento, mas nós vamos falar de uma por uma, mas basicamente isso é o que nos espera, tá bom? Então tá, continuando aqui, a gente vai para a primeira das nossas quádricas, tá? E a primeira das nossas quádricas vai ser essa aqui, que começa, tá, sendo simplesmente a quádrica que nos gerará aquilo que a gente chama de paraboloide, tá? Mas o que vem a ser um paraboloide? Pela equação do paraboloide, ou na verdade pela equação de qualquer quádrica, nós temos mesmo, o que a gente precisa fazer aqui, é fazer alguns cortes em algumas direções, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar um gráfico aqui, esse que vocês estão vendo na tela, esse primeiro, ou seja, z é igual a x². Tá? Esse é o gráfico de um corte quando y é zero. Né? Porque se a nossa expressão é z igual a x² mais y², né? Considerando a e b igual a 1 na nossa primeira quádrica aqui, nós temos uma situação aqui em que, se o y é zero, nós temos uma parábola conhecida, que é a nossa parábola x². É claro que essa parábola ela estaria no plano zx, né, como vocês conseguem ver aí. Quando a gente consegue considerar outras parábolas em outros cortes, por exemplo, quando y é igual a 1, quando y é igual a menos 1, ou quando y é 2 ou menos 2 e assim por diante, a gente vê em perspectiva, né, que essas parábolas são um pouquinho diferentes porque elas são adicionadas com algum número, tudo bem? Ou seja, quando y é 1, 2 ou menos 1 e menos 2, tá? Se a gente começa a fazer cortes quando x é zero e respectivamente quando x assume valores positivos e negativos, a gente tem exatamente a mesma situação, só que para cortes em x. Ou seja, as em verde estão paralelas a x, as em azul estão paralelas a y, respectivamente, porque são cortes de y e de x, formando assim uma espécie de gráfico bem como a gente está colocando aqui na tela.
Isso para nós é o famoso paraboloide, tá? Que nesse caso específico eu estou colocando aqui como equação, ou melhor, uma situação em que o A e o B são exatamente iguais a 1. Tudo bem? Então, a gente consegue ver nesse paraboloide que está em azul pequenas linhas em branco que são cortes parabólicos, tá? Nas direções respectivas de x e de y, formando a minha curva final ou a minha superfície final. Quando a gente começa a girar, a gente vê a ideia ou a formação desse nosso paraboloide. Tudo bem? E é bem legal de ver isso porque a gente consegue imaginar aqui essas infinitas parábolas, né, formando essa equação aqui, z igual a x quadrado mais y quadrado. Tudo bem? Você pode olhar um pouquinho de longe, a gente pode olhar um pouquinho, voltar a olhar de perto, mais de perto, né? A gente tem a mesma situação. E é legal aqui também que se a gente começa a mudar o ângulo, né? A gente olha de cima, né? Bem de cima, a gente consegue ter uma ideia do que é, né? Bem como se a gente olhar lá de baixo, né? Para valores para um octante de z negativo, tá bom? E isso é o nosso paraboloide bem formado para nós aí no espaço. Legal, né? Então essa é a primeira das nossas quádricas, né? O nosso paraboloide assim representado é a primeira delas. Tudo bem? E é bem legal de ver que a gente consegue ver várias coisas aqui de qualquer ângulo. Eu não vou adicionar aqui, mas a gente pode adicionar números a este paraboloide. Números no sentido de que se a gente adiciona 1 ali, a gente coloca 1 mais, né? A gente toca o paraboloide, entre aspas, uma unidade para cima na direção de z. Tudo bem? Outra coisa legal de ver do paraboloide é a seguinte. Imagina que eu vou colocar agora explicitamente coeficientes a e b, tá? Como eles têm que ser na equação, ambos iguais a 1. E eu vou começar a mudar esses coeficientes. A gente consegue ver aqui claramente a influência, né? Por exemplo, b igual a 2.5, a igual a 1.5. Esses números vão sendo alargados, a na direção de x e b na direção de y, né? Bem como se a gente diminuir b para 0,5 ou aumentar a para 3.5, né? A gente consegue ver a influência desses coeficientes na medida que a gente troca a e b. Tudo bem? Agora ambos novamente 1.5 e assim por diante. Legal de ver, né? Bom, quando a gente começa a trocar, a gente vai para a próxima cônica das 6, né? Vai falar da segunda agora, a gente consegue ver, por exemplo, algumas coisas interessantes acontecendo. Eu vou trocar aqui, eu vou falar do elipsoide. O elipsoide é aquele que tem todos os valores positivos ao quadrado. E vou fazer alguns cortes também em 3 direções, tá? Aqui eu vou fazer um corte na direção de x, y e z, né? Então 3 cortes em verde, 3 cortes em azul e 3 cortes em laranja, tá? Nas respectivas direções de x, y e z. O que acontece aqui é claro que, independente do corte que eu faça, eu estou criando uma elipse, tá? Podendo, obviamente, ser um círculo, né? Dependendo das minhas variações de A, B e C. Se A, B e C forem iguais, os cortes representam círculos e, obviamente, se A, B e C forem iguais, nós teríamos uma esfera, né? Mas, enfim, a elipsoide é um caso mais geral. E quando a gente vê esses cortes, a gente já consegue imaginar aquilo que vem a ser a nossa superfície como um todo, né? E essa superfície como um todo, né, se forma a partir de agora. A gente coloca todos os infinitos cortes ou possíveis cortes que a gente pode ver aqui. E quando a gente gira, já com os cortes colocados, a gente consegue ver, né, aquilo que vem a ser, também sem os cortes, aquilo que vem a ser a nossa figura geométrica, ou em outras palavras, né, a nossa superfície com essa equação bem conhecida. Então esse é o elipsoide, talvez uma das mais simples de todas as nossas quádricas, tá bom? Se a gente reescrever o elipsoide aqui, também colocando A, B e C como fatores a serem influenciados, eu vou começar com A igual a 2.5 e B e C 1.5. A gente vê que nas respectivas ordens, né, A, B, C, X, Y e Z, esse aumento ou diminuição de A ou de B influencia, obviamente, nas direções respectivas de X, Y e Z. Tudo bem? Então é bem legal de ver isso, porque a gente consegue aumentar, diminuir esses coeficientes e a gente consegue ver totalmente a influência de cada um deles, né, formando o elipsoide assim, ou mais contraído, ou mais espichado, e assim por diante. É bem legal de ver isso. Tá? E obviamente quando A, B e C são iguais, a gente tem de novo, né, o caso de uma esfera. Tá bom? Legal de ver, né? Bom, seguindo aqui para a próxima das quádricas, né, essa aqui é muito interessante, que a gente vai falar um pouco do cone, né? O cone tem uma relação muito legal, porque todas as relações de x, y e z aqui, no caso do elipsoide, elas são quadráticas, e no cone elas também são quadráticas, só que na verdade z é igual a essa relação, e não o z está sendo somado, como a gente viu antes. E quando a gente faz os cortes, olha que legal o que acontece, né? O primeiro corte aqui, ele é basicamente duas retas, e os cortes diferentes dos valores y igual a zero, né, já não são bem retas, são hipérboles, né, como a gente viu lá nos casos de... A gente pode ver nessa perspectiva também, mas como a gente vê lá nos casos das cônicas, tá? E quando a gente começa a fazer cortes na outra direção, a gente vê que algo interessante acontece, porque acontece o mesmo. Em zero, para x igual a zero,
a gente tem duas retas, né, como sendo o corte, e quando eu vou para x um pouco diferente de zero, eu volto a ter hipérboles, né? Então esses cortes são bem interessantes, né? A gente consegue ver aqui a formação desse cone hiperbólico, né? Um cone para cima e um cone para baixo também. Claro que agora colocando a curva, a superfície, a gente consegue ver um pouquinho melhor. Tá? E é bem legal de ver porque a gente consegue ver não só o cone hiperbólico, mas assim com todos os cortes. Eu destaquei alguns em verde, alguns em azul, né? Mas esses mais fininhos em branco são cortes que a gente consegue ver formando o nosso cone hiperbólico. É bem legal, independente do ângulo que a gente gire, que a gente olhe, afastando ou não, a gente consegue ver todos os cortes desse cone, né? A gente pode também mudar o ângulo e ver um pouco de cima para ver como fica, né? A gente vai ver aqui uma situação de um cone de cima, inclusive se a gente olhar de cima vai aparecer um plano, na verdade, né? Se a gente olhar de baixo também, dependendo do ângulo que se olha, também pode parecer um plano, mas não é, né? São dois cones ou, pura e simplesmente para nós, aquilo que a gente conhece como cone hiperbólico, tá bem? É bem legal de ver isso, né? Porque na verdade toda e qualquer quádrica a gente precisa imaginar esses cortes escolhendo direções, né? Para x, y e z constantes. Tudo bem? Legal de ver, né? Existe uma outra figura, tá? Que é a que a gente vai colocar na tela aqui. Quando a gente começa a fazer cortes, a gente tem aquilo que a gente chama de hiperboloide de duas folhas, né? Esse hiperboloide de duas folhas tem uma equação característica, como vocês estão vendo aqui na tela, mas esses cortes aqui mostram, né, que por ter esse 1 somado nos cortes, a gente consegue ter uma situação que parecem dois paraboloides espelhados, né? É muito interessante isso, né? Então esses cortes formam para nós esse hiperboloide de duas folhas. Bem legal de ver também nesse hiperboloide de duas folhas. É um pouquinho diferente aqui, mas legal ao mesmo tempo, né? Muito bonita essa figura também, né? A gente consegue ver direitinho o nosso hiperboloide. Show de bola. Independente também, né, se a gente afasta ou não, ou se a gente aproxima e troca ângulos também, bem como ver de cima ou ver por baixo, tanto faz, a gente consegue ter uma ideia, né? E aqui realmente ele parece assim, né, a situação de termos ali dois paraboloides, né, espelhados, tá? Bem legal também essa situação, né? Esses são os famosos hiperboloides de duas folhas, que não tem a ver com o hiperboloide de uma folha, mas isso é papo para daqui a pouquinho, tá bom? Legal de ver, né? Muito show essa perspectiva que a gente consegue enxergar de qualquer ângulo esses hiperboloides, tá? Passando para a próxima quádrica, né? A gente vai falar agora do hiperboloide de uma folha. Ele é um pouquinho diferente, a equação é diferente. E o legal aqui, quando a gente imagina cortes, a gente vê. Vou parar um pouco a figura aqui para mostrar que esses cortes são na verdade cortes na direção de z, né? Então assim, como a direção planar, né, de planos paralelos ao plano xy, logo na direção de z, assim no sentido de que esses cortes são elípticos, né? Eles formam elipses, né? Nesse caso específico até seria um círculo, mas enfim, esses três cortes formam agora sim essa figura do hiperboloide. E o mais legal é quando a gente vê esses círculos mudando, né? A gente vê que na verdade o que manda aqui são essas interseções com esses cortes que são esses círculos, né? Que eu estou representando aqui por essa linha se movimentando em verde, aumentando e diminuindo o raio desse círculo. Isso é natural de enxergar porque quando a gente enxerga a equação, né? A gente imagina que a gente dá um número para z e a gente fica obviamente ali por ter x² mais y², independente do número que divide embaixo, a gente tem uma equação de uma elipse que pode ser um círculo, como é o caso. Então a gente vê direitinho que o corte gera um círculo, né? Então a união desses cortes todos, de fato, é um círculo. É bem legal de ver isso também, tudo bem? Então quando a gente tira esses círculos, a gente vê que esse é o hiperboloide de uma folha, tá? Bem legal também, né? Mesmo que a gente olhe de qualquer ângulo, é bem legal. E esse aqui, quando a gente olha tanto de perto ou de longe, é interessante ver quando a gente gira o ângulo e olha ele por cima. Tá? É bem legal porque vê que a gente enxerga esse buraco que acontece ali, né? Que é o buraco quando z é igual a zero, ou seja, o círculo de raio 1, né? E os mais afastados são círculos maiores, né? Então a gente vê direitinho toda a influência desse hiperboloide de uma folha mediante variações de x, y e z. Especificamente aqui eu destaquei as de z, né? Quando z varia fixamente, né? Ou a gente coloca 0, ou 1, ou 2, ou menos 2, é bem legal de enxergar. Então esse é o hiperboloide de uma folha. E por último, né, a gente tem aqui aquilo que a gente chama de paraboloide hiperbólico. É muito legal porque ele é muito similar ao paraboloide. A grande diferença é que pela equação dele, né, nós temos cortes que nos levam a essas equações aqui, que são parábolas, né? Acontece que essas parábolas, elas
tem uma característica negativa, justamente porque quando eu zero y, né, aquele meu x tá negativo, e acontece que ali a gente vê parábolas que se afastam, sobem da origem a partir do zero. E quando a gente olha a outra direção, como a gente está vendo agora, a gente vê que ocorre o mesmo, mas pro lado contrário. Então é muito interessante porque a gente vê que um lado a parábola sobe, para o outro ela sobe também, só que uma delas está invertida, uma está com boca para baixo, outra com boca para cima. Então para um lado e para o outro ela tem situações diferentes. Quando a gente vê a figura, como a gente está vendo agora, né, a gente vê aquilo que a gente chama de paraboloide hiperbólico. É bem legal de ver isso, todas essas situações do paraboloide hiperbólico também. Tá? É bem legal de ver isso porque a gente consegue ver todo o paraboloide hiperbólico se movendo e se mexendo, né, nesse sentido. Quando a gente apaga essas curvas, a gente consegue ver direitinho ali o que acontece com esse paraboloide hiperbólico, seja de perto, seja de longe, é bem legal. E é muito legal porque essa figura chamada, né, ou conhecida como o famoso Ruffles, né, ela tem a figura da batatinha do Ruffles, é bem legal de a gente não esquecer que o paraboloide hiperbólico, independente do ângulo que a gente olhe, nada mais é do que um Ruffles, né, então a gente nunca esquece que essa figura tem a cara e a geometria, vamos dizer assim, de um Ruffles, né, é bem legal de ver também isso acontecendo no caso do paraboloide hiperbólico. Fechou? É isso, gurizada. Tudo que a gente tem para falar de quádricas, tá tudo certo, tá tudo dominado. Quádricas é muito show, é muito legal, a gente consegue ver. É claro que existem inúmeras figuras, né, diferentes, mas o padrão das quádricas é bem legal, porque quando a gente consegue ver todas essas figuras mediante pequenos ajustes, pequenos cortes, mudanças de coeficientes e de sinal apenas, a gente vê esse comportamento dessas 6 quádricas, é bem legal de ver. Beleza? A gente se vê na próxima aula, um grande abraço.